para mim um pouquinho dessa XC90, como é que ela chegou aqui, como é que o cliente estava. Eu sei que é um caso complexo, né? Sim. Mas fala um pouquinho pra gente como é que tá esse carro aí, como é que ele chegou aqui. Vou explicar. Esse cliente, primeiro, ele achou a gente pelo Google, através das nossas campanhas. E o que acontece? Esse carro foi para a concessionária, aí recebeu um orçamento de bateria, porém a gente sabe que as baterias original Volvo têm um custo um pouco elevado. Bateria Principal. Aqui, principal, A bateria principal do veículo. E ele optou em fazer uma troca na casa de baterias. Depois que ele optou fazer essa troca numa casa de baterias, o veículo começou a apresentar algumas avarias. Ele de fato parou e depois não ligava mais o carro. Então o cliente procurou a mesma concessionária. Voltou para a concessionária. Isso, voltou para a concessionária para poder fazer um diagnóstico do que estava acontecendo e mencionou que ele escolheu fazer numa casa de bateria. O veículo permaneceu na concessionária por alguns dias e a concessionária entregou para ele um diagnóstico dizendo que o módulo IEM, que é um módulo que faz a conversão, né, para o motor elétrico acionar, estava com defeito. E a gente sabe que é um módulo de alto custo e o cliente não se sentiu confortável com o orçamento, procurou uma oficina especializada do Volvo, encontrou a Swedish e fez o agendamento conosco e trouxe o carro para a gente continuar. Ok, quando ele chegou era um diagnóstico que entra numa linha de diagnóstico complexo. Sim. Não é um diagnóstico simples. Como é que a Swedish estava? Estava cheia, né? Sim, né? Na data que o cliente chegou foi uma data que a Swedish estava com superlotação. A gente conseguia conversar com o cliente de fato para a gente conseguir um prazo maior. Isso. Então a gente conversou. Então na entrada você já alinhou isso com ele? Sim, geralmente alguns diagnósticos a gente pede de 2 a 3 dias. Isso. Porém o diagnóstico desse carro pediu uma intervenção para baixar a bateria para fazer algumas medições. Para medir o fusível de 150 amperes lá de baixo e Exato. tal. Então foi conversado com ele pelo menos uma semana de diagnóstico. Sim. A gente conseguiu atender os prazos. Não é que a gente ficaria em cima do carro em uma semana. Sim. É que a gente tinha uma fila de carros para diagnóstico complexo. Exato. E aqui na Swedish, como que a gente faz? A gente pega o diagnóstico e a gente fica até o fim. Exatamente. Não fica pulando de carro, esse aqui está difícil, pula para o outro. Não. Então é importante isso, porque o cliente alinhou com o cliente, alinhou a expectativa com ele para que a gente pudesse trabalhar tranquilo, né? Exato. Perfeito. Ainda mais que era um cliente que já tinha recebido um orçamento de alto custo, preocupado com o processo de reparação, e hoje a gente tem já um diagnóstico que é totalmente diferente, né? Sim. Então... Não foi simples, obviamente, né? A gente vai mostrar isso aqui, mas é um diagnóstico totalmente diferente e a gente está falando aí de uma economia pelo menos de 50%, 60%. Sim, muito. Acho que mais, talvez, mais porque o orçamento final de peça e mão de obra que ele recebeu sei lá. É surreal. Então isso é importante para a gente, porque a gente está contando uma trajetória, uma história de um cliente real, de um carro complexo, né? Exato. E que a gente lidou aqui. Não, beleza. E a paciência dele, como é que estava? No começo ele estava um pouco insatisfeito e preocupado, porque ele sabia para onde podia ir os orçamentos, então o céu é o limite nesse caso do carro, mas deu certo, a gente conseguiu contornar a situação e hoje ele está satisfeito. Ótimo. Porque na verdade o carro precisa dar prazer para ele, às vezes a pessoa fica brava com o carro, e o problema não é o carro, né? Sim. O problema é como ele prioriza, aonde ele faz a revisão. E no caso dele, ele levou no lugar certo, né? Que é na concessionária, numa questão complexa. Imagina se ele leva numa multimarca, né? Pior ainda. Exato. Mas bacana que a gente está lidando. Beleza? Vamos em frente aí. Obrigado.